tanto o Estado como a União pode falar sobre certos assuntos. E um dos assuntos é educação. O homeschooling, o Brasil, ele é signatário de alguns tratados internacionais de direitos humanos que eles foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico e eles têm status de emenda constitucional. Então, por causa desses tratados, já é autorizado fazer homeschooling no Brasil, desde sempre. Não é o que a gente ouve falar. Então, mas vamos lá. A questão é que o Supremo Tribunal Federal, numa análise de um caso concreto, ele concluiu isso, que no Brasil você pode fazer homeschooling, mas você precisa de ter uma lei que regulamente isso. É isso. Então, é bem diferente de um caso, por exemplo, se o Brasil fosse participante de um tratado internacional que veda a prática do homeschooling. Aí a gente não teria nem abertura para conversa. Nós não temos lei ainda, então é isso? Aí o Supremo definiu. Nós temos que ter lei. E aí, ali na técnica da decisão, ele falou que o homeschooling não é proibido, mas ele pode ser exercido caso ele seja regulamentado por lei federal. Ok. Aí é que entra toda a discussão do assunto. Quando a gente fala de educação, o artigo, se eu não me engano, 27 da Constituição Federal, ou 26, ele traz ali as competências que são concorrentes entre Estado federal, ou entre União e Estados, né? Ou seja, tanto o Estado como a União pode falar sobre certos assuntos. E um dos assuntos é educação. Por exemplo, diferente de direito penal. Só a União pode falar de direito penal. Direito civil, só a União pode falar de direito civil. Um Estado não poderia, por exemplo, querer diminuir a maioridade penal. O Estado de São Paulo não poderia fazer isso. Em São Paulo, 16 anos pode ir preso, por exemplo. Exatamente, não pode, porque a Constituição é muito clara, diz que direito penal é competência privativa da União. Né? E no caso de educação, não, é legislação concorrente. Então pode ter uma lei distrital, estadual... Sobre educação. Exatamente. Então, nós apresentamos... Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode ir contra a Constituição Federal. Então, embora a decisão contenha essa redação de deve ser regulado por lei federal, existe aí um claro extrapolar, porque a questão que estava sendo discutida no processo em si... E a gente sabe que o judiciário deve se ater à discussão do processo. Ele não pode inovar. Ele não pode trazer outras discussões ali e decidir sobre outras discussões, não. Ele tem que se ater ao caso concreto. Deveria ser assim. Deveria. Na prática a teoria é outra. Né? Mas, enfim, é isso. E aí a questão era uma família de Santa Catarina que estava sendo perseguida. Na realidade, estava quase perdendo a guarda da filha porque não matriculou a filha na escola. Porque fazia homeschooling com a menina. E aí o processo foi avançando, até que chegou no Supremo Tribunal. E aí o Supremo falou isso. Não, no Brasil você pode ter homeschooling, mas você precisa de ter lei. Aí ele falou federal. Só que a Constituição diz, educação é competência concorrente entre União e Estados. Então, já existe um projeto de lei no Congresso, né, para regulamentar a prática do homeschooling no âmbito federal, mas a Constituição também diz que quando você tem uma matéria de competência concorrente e a União não legislou sobre o tema, os estados eles têm competência legislativa plena sobre a matéria. Não há nem lei federal, né? Se vier futuramente uma lei federal e a lei estadual for divergente em algum aspecto em relação à lei estadual... Que prevale a local. Não. Prevalece. Você suspende a legislação estadual no que for contrário à federal. Você suspende. O termo é suspensão, não é nem revogação. Revogação é tirar do mundo jurídico. Suspensão tá aqui. Eu só suspendo. Mas vamos dizer assim, essa cláusula que está em desacordo com a lei federal, ela vai ser solta. Questão do homeschooling. Eu apresentei um projeto de lei. Eu pedi para o governador do Distrito Federal apresentar. Porque... Quando você cria obrigação para o Poder Executivo, então a Secretaria de Educação tem uma série de ações para fazer, né? Então, nesse caso, tem que ser o Executivo a encaminhar o projeto de lei. E eu apresentei também como coautora e nós aprovamos aqui no DF. Então, hoje,
o Distrito Federal tem, sim, uma lei que regulamenta a prática do homeschooling. O Simpro, o Sindicato de Professores, já tem quase 2 anos. O Sindicato de Professores, no mesmo dia em que a lei foi sancionada, ele entrou com um processo de ação declaratória de inconstitucionalidade, né? E a gente está discutindo isso, né, no âmbito judicial, mas a nossa lei é válida, né, e protege essas famílias aqui do Distrito Federal. Ela ainda não foi regulamentada, mas nós estamos trabalhando para que ela seja regulamentada.